Muito boa noite amigos. Vamos chegando, vamos nos integrando, nos acolhendo. Como fazíamos ao nos encontrar com amigos, nos confraternizando. Sim, é claro que nós somos irmãos uns dos outros por parte de pai, mas apenas termos como origem uma mesma origem, apenas por termos uma mesma substância em nossa profundidade, não garante a vivência dessa fraternidade, dessa irmandade. O que garante é nós nos reconhecermos, nos fazermos, nos nomearmos irmãos uns dos outros. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é muito bom estarmos juntos, nos confraternizando, sem que isso seja a festa que nós geralmente pensamos ser, mas uma festa íntima, uma festa interior, uma alegria por estarmos juntos. Muito boa noite, Maria Lúcia, Paula, Cristiane, Maria José, Adileia. É muito bom, muito gostoso estarmos juntos fazendo o nosso trabalho, porque oração-ação é uma prestação de serviços. Tudo bem que a prestação de serviços comece conosco, não há problema nisso. Nós sempre brincamos que é fundamental limpar o pincel antes de pintar a parede, fundamental limpar a vassoura antes de varrer a casa. Então não há problema de pensarmos o bem para nós, a limpeza para nós, porque estamos nos colocando como ferramentas de um processo de prestação de serviços. Então, ferramentas encontram-se com ferramentas na nossa caixa de ferramentas, a serviço do ferramenteiro, a serviço daqueles que vão prestar atendimento aos necessitados. Hoje, os necessitados têm uma condição especial. Então, estamos lá com o nosso capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. E no item 4, no aspecto 59 e 60, nós fazemos uma prece por alguém que acaba de morrer. O acaba vai do coração de cada um. Alguém que fez a passagem e que o seu coração indica que uma doação, uma transfusão de energia iria lhe fazer bem. Então, assim como é extremamente meritório nós fazermos a nossa transfusão de sangue, também é uma transfusão de fluido vital, de ectoplasma, que nós podemos e devemos fazer para os nossos queridos. Porque a oração por aqueles que faleceram há pouco tempo não tem como raiz única a demonstração, o testemunho do nosso afeto por eles, o que por si só já é de grande utilidade, porque trata-se de um momento crítico, essa passagem, que o nosso meio cultural ainda aumenta pela dramaticidade que confere a esse momento da morte, um grande tabu da mente humana. E isso somado ao impacto físico geralmente marcante desses momentos, seja por um acidente, seja por uma violência, ou mesmo por uma doença,
é fisicamente impactante, emocionalmente impactante, socialmente e espiritualmente impactante, até pelo impacto que gera nos nossos afetos, que ficam abalados e transmitem o seu abalo para o ente que fez a passagem. Então, há inúmeras razões para nós nos dedicarmos a essa transfusão de fraternidade que ocorre pela empatia, pela compaixão. Façamos o nosso pensamento, a nossa oração, transfundindo a nossa melhor energia para esse ente querido que veio a falecer recentemente, mas também usando como portal esse nosso afeto para toda a multidão de seres que têm falecido nos últimos dias. Abramos nosso coração e deixemos-nos inundar com a luz que vem de Deus, respirando essa luz, transbordando essa luz através dos nossos afetos para todos os que dela precisam, para todos os que fizeram a passagem e que estão precisando dessa nossa energia, desse nosso ectoplasma, para recomporem seus perispíritos, para recomporem a sua mente, o seu coração, porque esse carinho é fundamental. Vamos a ele então? Na oração escolhida, composta por Kardec no item 60, nós vamos encontrar a seguinte ferramenta de mobilização do nosso sentimento, das nossas energias. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma desses que vindes de chamar para vós. Possam as provas que ele ou ela suportou na terra lhe serem contadas e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Bons espíritos que viestes recebê-lo, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assistiu para ajudá-lo a se despojar da matéria, dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual, e inspirai-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para a vida eterna e feliz. Ao nosso amigo, ao nosso afeto que acaba de entrar na pátria espiritual, digamos: vindes de reentrar no mundo dos espíritos e entretanto estais aqui presente entre nós. Vede-nos e nos ouvis, porque não há de menos entre nós e vós, senão o corpo perecível que vindes de deixar e que logo será reduzido a pó. Deixastes o grosseiro envoltório sujeito às vicissitudes e à morte, e não conservastes, senão o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não viveis mais pelo corpo, viveis da vida dos espíritos, e essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tendes mais o véu que oculta aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Podeis de hoje em diante contemplar novas maravilhas, ao passo que nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Ides percorrer o espaço
e visitar os mundos em inteira liberdade, ao passo que nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde nos retém nosso corpo material, semelhante para nós a um pesado fardo. Kardec assim nos ensina a desmistificar essa tragédia que nós pensamos ser a morte, para pensar como um desenvolvimento, uma limpeza, uma ressituação, uma transformação para maior liberdade, para maior entendimento, para uma vida mais livre, não é? O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós e em presença de tanta grandeza, compreendereis a vaidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis das quais os homens fazem as suas delícias. A morte não é, entre os homens, senão uma separação material de alguns instantes do lugar de exílio, onde nos retém ainda a vontade de Deus, assim como os deveres que temos a cumprir nesse mundo. Nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos será permitido nos reunirmos a vós, como estáis reunido com aqueles que vos precederam. Se não podemos ir perto de vós, podeis vir perto de nós. Vinde, pois, entre aqueles que vos amam e que amastes. Sustentai-os nas provas da vida, velai sobre aqueles que vos são caros, protegei-os segundo o vosso poder e abrandai seus pesares pelo pensamento de que estais mais feliz agora e a consoladora certeza de estarem um dia reunidos a vós num mundo melhor. No mundo em que estais, todos os ressentimentos terrestres devem se extinguir. Para a vossa felicidade futura, de hoje em diante, que possais a eles ser inacessível. Perdoai, pois, aqueles que procederam mal para convosco, como vos perdoam os que podeis ter procedido mal para com eles. A grande prisão, o grande desafio, já na vida encarnada, mas também ao início da vida desencarnada, é se desfazer dos apegos a casas, a fortunas, a corpos, a condições típicas da terra, a vícios, mas também se desapegar de mágoas e culpas. É fundamental fazer esse movimento e transmitamos aos nossos queridos recentemente desencarnados essa coragem, essa lucidez para se desprenderem de pesos e de venenos tão fortes como as mágoas e as culpas, reiniciando em bases muito melhores, muito mais saudáveis, muito mais leves, porque desprendidas dos pesos materiais e dos pesos doentios da mente e do espírito, uma nova vida, um novo início, uma nova oportunidade que Deus sempre nos dá, mas que só o perdão e o auto-perdão, só o arrependimento, só o nascer de novo, como ensinou Jesus, nos fará reiniciar, recomeçar, reconstruirmos-nos uns aos outros em novas, limpas e luminosas bases. Graças a Deus, é sempre muito bom estarmos juntos,
e façamos-nos uns aos outros, pelo nosso bom pensamento, pelo nosso bom sentimento, a cada momento, uma nova oportunidade de reviver, de reiniciar, de reconstruir. Recomecemos sempre, todos os dias, generosamente, como faz o próprio sol, que não importa a tempestade, não importa a escuridão da noite sem lua, não importa nada do que acontece à noite, ele sempre renasce, ele sempre ressurge para revigorar, para colorir, para reinventar toda a criação que jaz na terra. Que assim seja também conosco, abramo-nos e ressurjamos para a luz, hoje e sempre. Graças a Deus. Até a próxima, até amanhã eu terei meu espaço de trabalho, não será possível estarmos juntos. Quarta-feira também não, mas quinta e sexta estaremos juntos no nosso exercício da oração-ação. Multiplique para todos aqueles que você entender que possam ajudar, especialmente aqueles que perderam recentemente amigos, parentes, amores. É fundamental nós transformarmos, reciclarmos completamente a nossa ideia de morte como uma mera passagem, um mero endereçamento dos seres para lugares mais apropriados para esse momento de suas vidas. Graças a Deus e até quinta-feira.